grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá, irmão, meu irmão, minha irmã. Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Moral Cristã, que é oferecido pela Diocese de Campina Grande através da Escola Pastoral Sede da Sabedoria. Uma alegria estar com você em mais um momento formativo que o Senhor nos oferece por meio dessas aulas, principalmente através do Catecismo da Igreja Católica. Eu convido você a, neste momento, rezar junto comigo e nos colocarmos diante de Deus como discípulos, como formandos, como aqueles que desejam ser instruídos nos caminhos do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor nosso Deus, nos colocamos diante de Ti, diante de Tua presença. Queremos, Senhor, com ouvidos atentos, nos dobrarmos diante de Ti, acolhermos a Tua vontade, ouvirmos a Tua voz e permitir que ela nos direcione, que ela nos forme, nos ensine a caminhar naqueles caminhos que Tu preparastes para nós e que nos levam à vida eterna, a alegria de estarmos diante de Ti face a face para sempre. Queremos Te pedir também, ó Mãe, Tua intercessão para que também nós possamos dizer como Tu: faça-se em nós segundo a Tua palavra, Senhor. Intercede, Mãe, para que possamos acolher as verdades de Deus em nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria estar com você nessa 12ª aula do nosso curso, que corresponde à 4ª aula do 2º bimestre. Bendigo a Deus pela sua perseverança, por você continuar neste caminho formativo, neste caminho de crescimento na nossa fé, nas verdades reveladas por Deus, neste caminho que a Igreja nos oferece através do catecismo. Bendito seja Deus pela sua perseverança, que você possa ir até o fim e contemplar as maravilhas do Senhor em sua vida. Então, o tema da aula de hoje é o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Antes de entrarmos propriamente no conteúdo desta aula, vamos fazer uma breve revisão da aula passada, que teve como tema os 10 mandamentos, onde nós fizemos uma introdução geral dos 10 mandamentos, os 10 mandamentos nas Sagradas Escrituras, o significado fundamental, a premissa fundamental dos mandamentos da lei de Deus, que é a caridade, o amor a Deus e o amor ao próximo. Então nós vimos que no seu modo de agir e com a sua pregação, Jesus confirmou a perenidade do decálogo. Com Jesus, ele não abole as 10 palavras, o decálogo, mas ele eleva à perfeição. A dádiva do decálogo foi feita no âmbito da aliança concluída por Deus com o seu povo. É nesta e por esta aliança que os mandamentos de Deus recebem o seu verdadeiro significado. Então, os 10 mandamentos foram dados por Deus ao seu povo no âmbito da aliança que ele firma com este povo lá no deserto, quando o povo já liberto do Egito caminha em direção à terra prometida e precisa ser formado na adoração do único Deus, de Yahvé, o Deus que
o povo que vivia em meio a povos politeístas, a povos pagãos que adoravam outros deuses, falsos deuses. Esse povo era preciso ser formado na adoração do único Deus, e o Senhor, né, Yahvé, oferece esse caminho a esse povo que ele elegeu. O caminho dos 10 mandamentos, o caminho dessa aliança firmada entre ele e nós, entre ele e aquele povo de Israel. Por fidelidade à Escritura e em conformidade com o exemplo de Jesus, a tradição da Igreja reconheceu no Decálogo uma importância e um significado primordiais. Então, principalmente desde Santo Agostinho, que a Igreja se utiliza da pedagogia dos 10 mandamentos para formar os seus filhos na fé cristã católica. Eles são a base do ensinamento da Igreja, seja na formação em vista da primeira Eucaristia, daqueles que serão batizados, daqueles que serão crismados, dos catecúmenos de maneira geral. A base dos ensinamentos são os 10 mandamentos. O Decálogo forma uma unidade orgânica, em que cada palavra ou mandamento remete para todo um conjunto. Transgredir um mandamento é ferir toda a lei. Então, embora sejam 10 mandamentos bem claros, eles formam uma unidade. Todos eles indicam para um único ponto, que é o ponto do amor a Deus e ao próximo. Ferir um dos mandamentos é ferir este grande mandamento do amor. Se nós cometemos um pecado contra o irmão, automaticamente nós estamos cometendo um pecado contra Deus. E ferir algum mandamento direcionado especificamente a Deus, como um dos 3 primeiros mandamentos, isso escandaliza os irmãos, isso gera um antitestemunho, contra-testemunho para o irmão, isso me afasta de Deus e dos irmãos, ou pode até mesmo afastar os irmãos de Deus. Então, o Decálogo forma uma unidade. Parece meio redundante, mas é para enfatizar uma unidade, um todo. Ferir um mandamento, fere-se esse todo. E os 10 mandamentos enunciam, no seu conteúdo fundamental, obrigações graves. No entanto, a obediência a estes mandamentos implica também obrigações cuja matéria em si mesma é leve. A princípio, os 10 mandamentos são conteúdo de matéria grave, porque eles dizem respeito à vivência fundamental de cada pessoa no que diz respeito a Deus e ao próximo, uns aos outros. Então, a princípio, os mandamentos são conteúdo de matéria grave, mas dependendo da situação, dependendo da circunstância, a gravidade pode ser atenuada, né? Amém. Então, nós vamos iniciar o conteúdo propriamente dito desta 12ª aula, como já foi dito, que o tema é o primeiro mandamento, e a gente relembra que o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E a gente pode pegar como ponto inicial o parágrafo 2087. Vamos ler aqui o que o Catecismo nos oferece. Diz assim: nossa vida moral encontra sua fonte na fé em Deus, que nos revela seu amor. São Paulo fala da obediência da fé como da primeira obrigação. Então, é extremamente importante, né, esse texto. Vamos ler novamente. Nossa vida moral encontra sua fonte na fé em Deus, que nos revela o seu amor. São Paulo fala da obediência da fé como a primeira obrigação. Nossa primeira obrigação no que diz respeito aos mandamentos é a obediência da fé. Então, porque cremos, nós obedecemos. Porque nós acreditamos que os mandamentos são caminho de vida, caminho de felicidade, caminho de plenitude, e que são expressão do amor de Deus por nós, porque nós cremos em tudo isso, nós procuramos obedecer. Não é? Então,
fica claro para nós que precisamos recorrer ao Espírito Santo que renove em nós a cada dia o dom da fé, a fé teologal, a fé pela qual nós acreditamos nas verdades reveladas, a fé pela qual nós acreditamos que os mandamentos são caminho de verdade, caminho de vida e felicidade e plenitude. A fé pela qual nós podemos acreditar que Deus é soberano, que Deus é verdadeiro e que nos ama como um Pai. Porque nós queremos em tudo isso, nós obedecemos, nós nos inclinamos, nós nos submetemos, nós dizemos como Nossa Senhora, faça-se em mim, Senhor, segundo a tua palavra. No parágrafo 2088, nós lemos que o primeiro mandamento, ou seja, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força, né? Dependendo da tradução da Bíblia que a gente pegar. Então, o primeiro mandamento ordena-nos que alimentemos e guardemos com prudência a vigilância a nossa fé. Repetindo. O primeiro mandamento ordena-nos que alimentemos e guardemos com prudência e vigilância a nossa fé, rejeitando tudo quanto a ela se opõe. Então, o primeiro mandamento nos indica que nós devemos alimentar e guardar com prudência e vigilância a nossa fé e rejeitar tudo quanto a ela se opõe. Então, nosso primeiro dever, depois de nós crermos, é para que a gente possa obedecer, conhecer a nossa fé, como, por exemplo, um curso desse que nos é oferecido. É extremamente importante e é obrigação nossa procurarmos conhecer a nossa fé a fundo. Nós abandonarmos a superficialidade ou nós nos apoiarmos naquilo que o mundo nos apresenta, ou pessoas que não têm o devido esclarecimento, a devida formação, nos apresentam. Nós devemos nos aproximar das Sagradas Escrituras, do magistério da Igreja, da nossa doutrina e conhecer a nossa fé para que, conhecendo-a, nós possamos amá-la e, amando-a, nós possamos crer e, crendo nela, nós possamos obedecer. E termos a devida vigilância e a devida prudência para guardar este tesouro que nos é dado e no qual nós cremos. Guardar com prudência. A gente sempre fazer um discernimento. Isso aqui, essa decisão, essa possibilidade, essa alternativa que me é apresentada, ela está em consonância com a minha fé, ela está de acordo com a fé que eu creio ou não. Porque se não estiver de acordo com a minha fé, de acordo com a verdade na qual eu creio, a verdade das Sagradas Escrituras, a verdade da nossa fé católica, da nossa doutrina católica, do magistério, do catecismo, se não estiver de acordo, nós devemos rejeitar, como diz o catecismo, rejeitar tudo quanto a ela se opõe. É obrigação. Não é uma opção. Não é uma opção para nós acreditar em umas coisas e em outras não. Não é opção para mim, como católico, para você, se você for católico, acreditar que Jesus está presente na Sagrada Eucaristia, mas que Jesus não irá voltar, que Jesus não estará diante de nós quando nós morrermos e passaremos pelo juízo particular. Não, nós não podemos escolher umas coisas para acreditar e rejeitar outras coisas. Não. Nossa fé ela precisa ser integral. Nós precisamos crer em tudo o que nos é apresentado pela Igreja, principalmente que é a guardiã e a depositária do tesouro da fé e da revelação feita por Jesus. Ela é a fiel depositária. E à medida em que nós vamos nos deixando formar por esta Igreja, aderimos a esta Igreja, fazemos parte dela por meio do batismo, nós vamos acolhendo tudo que ela vai nos ensinando, tudo que ela vai nos direcionando, nos orientando, os seus mandamentos, através da Sagrada Tradição, das Sagradas Escrituras e do Sagrado Magistério.
Então, essa deve ser a nossa postura como católicos. Não podemos caminhar nem na superficialidade e nem no relativismo, que, como já foi dito por mim, me faz escolher umas coisas para crer e rejeitar outras coisas, ser indiferente a outras coisas. Que Deus nos livre dessa mornidão, porque o morno Deus vomita. Essa não é a postura do católico. O católico deve ser convicto, deve deve buscar essa radicalidade. Não é questão de uma perfeição exterior, mas é questão de desejo de cumprir com fidelidade a vontade de Deus. É desejo de ser fiel aos seus ensinamentos. É desejo de amar a Deus, acolhendo tudo que Ele orienta e buscando e lutando para viver. Essa é a questão. Se a gente vai viver ou não, em parte, depende da nossa colaboração, mas em uma outra parte, mais significativa ainda, depende da graça, que nos faz viver tudo que Ele nos pede, tudo que o Senhor nos pede. Então, pode-se pecar contra a fé de vários modos, por exemplo, através de uma dúvida voluntária ou involuntária, como a gente pode ler no Catecismo 2088. A dúvida voluntária sobre a fé negligencia ou recusa ter como verdadeiro o que Deus revelou e que a Igreja propõe para crer. É a dúvida voluntária. Eu escolho não acreditar em determinado ponto. Assim, voluntariamente, com o exercício da minha razão, eu não acredito e pronto. É a dúvida voluntária, né? Então, isso é um pecado contra a fé. E como a gente vê isso entre nós católicos, né? Entre nós católicos, por exemplo, a igreja orienta que, né, baseada nos mandamentos, que nós devemos ir à missa todo final de semana, todo domingo, né? A missa dominical. E muitos de nós achamos que isso não é importante, que não é bem assim. Né? Não, eu vou quando eu tenho vontade, eu vou quando eu não estou cansado, eu vou quando... Né? Então coloca diversos motivos. Essa não é a postura. A postura é: eu creio que essa é a vontade de Deus para mim, porque é um mandamento, né? Guardar domingos e festas, e a igreja diz que eu preciso ir à missa dominical. Então, cansado ou não eu vou, com vontade ou não eu vou, porque é assim que o católico se posiciona. Ele não é guiado pelo que ele sente ou não, ele é guiado pela fé. Nós devemos ser pessoas de fé, pessoas que creem e que, porque creem, obedecem, né? Então, é um exemplo de dúvida voluntária. E a dúvida involuntária é aquela pessoa que tem dificuldade de crer em determinado ponto da fé, mas que está tentando entender, está buscando, está aberta a ser formada, né? Ainda não acredita 100%, mas está ali buscando, né? Está ali querendo entender, está conversando com o padre, está lendo, buscando, né? essa compreensão para que ela possa acolher. Também é um pecado, né? É um pecado, mas é menos grave, porque não é um pecado, não é uma operação livre, voluntária do intelecto ou da razão da pessoa que deliberadamente escolhe não crer. Não, por algum motivo, talvez a pessoa tenha sido formada num ambiente protestante ou ateu, agnóstico, desde quando era criança, e foi crescendo assim e tem essa dificuldade, né? Se a pessoa foi formada numa mentalidade que não é católica, ela vai ter mais dificuldade de crer nas verdades da nossa fé. Então, isso é um exemplo de dúvida involuntária. Falando ainda da dúvida voluntária, a gente pode ver alguns pontos, né, alguns tipos de dúvida voluntária, né? Por exemplo, a incredulidade, que é a pessoa que não crê em Deus. Vamos ver o que o catecismo diz, né, sobre a incredulidade. A incredulidade é a negligência da verdade revelada ou a recusa voluntária de lhe dar o próprio assentimento. Né? Então, continuando, né? Depois a gente comenta. Chama-se, repetindo,
a incredulidade, a negligência da verdade revelada ou a recusa voluntária de lhe dar o próprio assentimento. Então, a pessoa que não conhece a verdade, negligencia, não conhece e não busca conhecer, é a pessoa incrédula, é a pessoa que não se esforça para conhecer, que não se esforça para entender, ou a pessoa que voluntariamente recusa a revelação. Quem é Deus? Que Deus é a Santíssima Trindade, que Deus existe desde sempre para sempre, né? Deus é, né? Ele não existe, mas ele é, né? Desde sempre, né? E a pessoa recusa voluntariamente isso. Então isso é incredulidade. Nós temos a heresia também. Chama-se heresia a negação pertinaz após a recepção do batismo de qualquer verdade que se deve crer com fé divina e católica ou a dúvida pertinaz a respeito dessa verdade. Então, heresia é a pessoa batizada que não crê em algum ponto da nossa fé. É heresia. Pessoa que não crê que Deus é unitrino. Crê que Deus existe, mas que Deus não é unitrino. Né? Que Jesus não é Deus, Jesus é só humano. É um outro tipo de heresia. Inclusive heresia antiga da igreja, né? Que Deus não é Pai, Filho e Espírito Santo, que Nossa Senhora não é virgem antes, durante, depois do parto. Então, a pessoa não crê nisso, nesses pontos, ela incorre em heresia. E na história da igreja tem muitas heresias, né? O arianismo, o nestorianismo, e maniqueísmo e várias outras heresias, né? Que ao longo da história da igreja foram combatidas através dos concílios, né? Então, deixar de crer em algum ponto da fé pode se correr em heresia. Tem a apostasia. A apostasia é a negação total da fé. Chama-se apostasia o repúdio total da fé cristã. É aquela pessoa que nega todos os pontos da fé cristã, que recusa, que rejeita. Isso é apostasia. E o cisma, chama-se cisma a recusa de sujeição ao sumo pontífice ou da comunhão com os membros da igreja a ele sujeitados. Então, é a recusa, a sujeição ao Papa. É a pessoa que não está em comunhão com o Papa. A pessoa que professa todos os pontos da fé católica, por exemplo, né, da fé cristã católica, mas não se sujeita ao Papa ou às autoridades por ele determinadas, né, por ele nomeadas. É a pessoa cismática, né? Então, a gente lembra, por exemplo, o grande cisma do Oriente, né, quando a igreja de Constantinopla não se sujeitou mais ao Papa, né? E aí trilhou um outro caminho, escolheu a sua autoridade, né? Embora tenha muitos pontos de convergência com a fé católica, a Igreja Ortodoxa hoje, né, conhecida, né? A Igreja Ortodoxa, ela é uma igreja cismática. Existe até um esforço de retorno à comunhão com a Igreja Católica, né? A Igreja Ortodoxa retornar à comunhão com a Igreja Católica, né? Um esforço de João Paulo II, né? De Bento XVI, né? E existe esse esforço para que um dia se torne novamente uma só igreja, a Igreja Católica, né? Latina, com a Igreja do Oriente, né? Uma só igreja. Então esses são os pecados contra a fé: a incredulidade, a heresia, a apostasia, o cisma e as dúvidas involuntárias. No parágrafo 2090, a gente pode ler o seguinte, falando um pouco da esperança, né? Quando Deus se revela e chama o homem, este não pode responder plenamente ao amor divino pelas suas próprias forças. Deve esperar que Deus lhe dará a capacidade deve esperar que Deus lhe dê a capacidade de, por sua vez, o amar e de agir de acordo com os mandamentos da caridade.
A esperança é a expectativa confiante da bênção divina e da visão beatífica de Deus. É também o receio de ofender o amor de Deus e de provocar o castigo. Então, isso tem que estar muito claro para nós, né? Nós não temos, por nossas próprias forças, a capacidade de amar a Deus como Ele merece. Então, qual deve ser a nossa postura diante dessa verdade que nós devemos crer, a qual nós devemos acolher como uma atitude de humildade diante de Deus, né? O humilde é aquele que reconhece Deus, quem é Deus, é aquele que se coloca diante de Deus e se reconhece nada diante desse Deus, e que, olhando para Deus, também vê que precisa do auxílio dele para que consiga cumprir a vontade dele, e que não é capaz por si só, com as suas próprias forças, fazer aquilo que ele pede. Então, a esperança nos ajuda a esperar que Deus venha em nosso socorro, que Deus haja, que Deus nos capacite, que Deus manifeste o seu amor e a sua glória, que Deus intervenha, que Deus nos dê a graça necessária para cada momento. Essa é a atitude daquele que espera em Deus. Aquele que espera em Deus também tem um receio de ofendê-lo, de ofender o seu amor e de provocar o seu castigo. Quem espera em Deus, aquele que confia em Deus e espera em Deus, também tem esse receio de ofender o seu amor. É porque sabe que o amor de Deus é o que lhe basta, o amor de Deus é o que dá sentido à sua vida. É a pessoa que não se desespera porque confia no amor de Deus e que faz de tudo para não ofender este amor. Então, como diz aqui no Catecismo, no parágrafo 2091, o primeiro mandamento visa igualmente. O primeiro mandamento, 2091, vamos ler aqui. O primeiro mandamento visa também os pecados contra a esperança. Então, à medida em que a gente vive o mandamento, tenta viver esse mandamento, nós estamos lutando contra os pecados que incorrem e que ofendem a esperança. Amar a Deus é também viver a esperança. Não amar a Deus, nós perdemos, faz com que a gente perca a esperança nele. Faz com que a gente confie ou em nós mesmos ou em outras realidades que não têm a capacidade de nos dar aquilo que a gente precisa e que tantas vezes nós a elegemos como ídolos, como deuses. Nós nunca seremos saciados, nós nunca seremos plenos, porque essas outras realidades, ou eu mesmo, não são Deus. Não tem a capacidade de me dar aquilo que só Deus pode me dar. Sua graça, o seu amor, a sua salvação. Então são pecados contra a esperança, né? O desespero, ou seja, pelo desespero o homem deixa de esperar em Deus a sua salvação pessoal, os socorros para atingir ou o perdão dos seus pecados. Opõe-se à bondade de Deus ou à sua justiça, porque o Senhor é fiel às suas promessas. E, pelo desespero, nós também podemos nos opor à sua misericórdia. Por quê? Porque se eu não espero em Deus, como já foi dito, eu vou tentar fazer tudo segundo a minha capacidade. Chegará um ponto em que eu vou perceber, chegar à constatação de que eu não me basto. Eu não vou conseguir porque eu sou imperfeito. Porque em mim não existe a plenitude. Eu não me basto. E isso gera na pessoa, né? Isso pode gerar na pessoa que não espera em Deus uma perturbação muito grande, o desespero, né? A pessoa que não espera, ela desespera, né? Então, só repetindo, né? Que entre desespero, deixe de esperar em Deus a sua salvação pessoal, os socorros para atingir esta salvação ou perdão dos seus pecados. Ou seja, a pessoa
não confia na misericórdia, nem na bondade, nem na justiça de Deus. E nós podemos cair nessa tentação, de querer agir com as nossas próprias forças e desprezar, rejeitar, negligenciar Deus. E o outro pecado é o contrário, a presunção. Então, o homem, vamos ler aqui do jeito que está no catecismo, a presunção. Ou o homem presume suas capacidades, esperando poder salvar-se sem a ajuda do alto, ou então presume a onipotência ou a misericórdia de Deus, esperando obter o perdão sem conversão e a glória sem mérito. Então, como a gente falou com relação ao desespero, a pessoa que tenta salvar-se a si mesmo, confiando nas suas próprias forças, e aí vai, em um momento ou outro, vai cair em desespero. E o outro lado é a pessoa confia tanto em Deus, presume que Deus irá salvá-lo, que não colabora com a graça de Deus, não faz a sua parte. É a pessoa que não faz a sua parte. É a pessoa que quer obter o perdão sem conversão, ou que quer obter a glória de Deus sem nenhum mérito. É o que resume, É a pessoa que espera obter o perdão sem conversão. Espera obter a salvação sem colaborar com a obra de salvação na sua vida. Também tem muitos de nós que caem nessa tentação da presunção. Diz assim, Deus é misericórdia, não preciso de sacrifícios, porque Ele já morreu por mim, então não preciso de conversão. Todos os meus pecados já foram pagos, eu não preciso de jejum, eu não preciso de sacrifício, eu não preciso de oferta, eu não preciso mudar de vida, porque Deus já pagou os meus pecados, já estou salvo. É uma presunção, porque a salvação subjetiva já foi realizada, já foi obtida por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas há uma parte que nos cabe para que, fazendo essa parte, cumprindo essa parte, nós possamos tomar posse desta salvação, permitir que ela venha e não só faça com que a gente vive tranquilos para esta vida, mas nos prepare para a vida eterna. Para isso é preciso a conversão, é preciso uma adesão da nossa mente, do nosso coração, do nosso corpo, das nossas atitudes, das nossas escolhas, das nossas palavras, das nossas reações. Tudo precisa aderir à salvação, tudo precisa aderir ao amor de Deus, tudo precisa estar submetido ao amor de Deus. Então, que Deus nos dê esta graça de não nos desesperarmos e nem sermos presunçosos. No parágrafo 2093, a gente vai, o catecismo vai o catecismo nos oferece alguns pontos a respeito da caridade, lembrando que nós nos relacionamos com Deus por meio das virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Então a gente já viu que pela fé nós obedecemos, nós vimos já também os pecados contra a fé, as dúvidas voluntárias e involuntárias. Com relação às dúvidas voluntárias, nós temos a incredulidade, a heresia, a apostasia e o cisma. Nós vimos também agora sobre a esperança, que é esperar que Deus realize a sua obra e nos salve com a sua graça. E os pecados contra a esperança, que são a presunção e o desespero. E agora nós vamos ver a caridade, Nós nos relacionamos com Deus pela caridade, que é a base, o fundamento de tudo. Então, parágrafo 2093. A fé no amor a Deus implica o apelo e a obrigação de corresponder à caridade divina com um amor sincero. O primeiro mandamento manda-nos amar a Deus sobre todas as coisas e a todas as criaturas por Ele e por causa dele. Então, em resumo, Resumindo,
Amar a Deus mais do que a tudo, mais do que a todos, mais do que a nós mesmos. Amar a Deus mais, no meu caso que sou casado e tenho filhos. Eu sou chamado a amar mais a Deus do que a minha esposa e os meus filhos. Eu devo amar a minha esposa ao ponto de dar a vida por ela. Eu devo amar os meus filhos ao ponto de dar a vida por eles. Mas eu devo amar muito, muito, muito mais a Deus do que a minha esposa e os meus filhos. É esse o amor evangélico. É esse o amor a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, mais do que a mim mesmo, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma, com todo o meu coração, com tudo que tenho, com tudo que sou. É a este amor que nós somos chamados pelo próprio Deus. É a este amor, amá-lo mais do que a tudo, mais do que a todos, mais do que os mais amados. Amar a Deus acima de todas as coisas. E no parágrafo 2094, nós podemos ver os pecados contra a caridade, né? Então, se nós somos chamados a crer em Deus, existem os pecados contra a fé. A esperar em Deus, existem os pecados contra a esperança. Nós somos chamados a amar a Deus, existem os pecados contra o amor a Deus. Quais são esses pecados? O primeiro é a indiferença, né? A indiferença descuida ou recusa a consideração da caridade divina, do amor a Deus, né? A pessoa que não está nem aí para amar a Deus, a pessoa que não busca, não tem nenhum gesto, não dá nenhuma prova de amor a Deus, é negligente, tanto faz obedecer como não obedecer, não se importa com as consequências, né? Não se importa com o amor de Deus por ela. É a indiferença, meus irmãos, como isso é presente no mundo atual. A indiferença, pessoas que nunca tiveram nenhuma experiência com Deus e não estão nem aí. Mas será que nós não trazemos também algum tipo de indiferença para com Deus? É Deus que se dá na Eucaristia, Deus que se dá em misericórdia através do sacramento da confissão, por exemplo. Quantas vezes nós vamos buscar esta misericórdia que está jorrando como um rio caudaloso incessantemente em nossa direção e nós vamos rejeitando, recusando, nós vamos fugindo deste rio de misericórdia, da Eucaristia, o Senhor que se dá por inteiro, o Senhor que com amor esponsal vem ao nosso encontro. E tantas vezes nós nem adoramos, nem comungamos, nem buscamos. Qualquer coisa é motivo de nos tirar da presença de Jesus Eucarístico, de servi-lo na sua igreja, de amar o Senhor na pessoa do pobre que sofre com a pobreza material, moral e espiritual. É um amor de Deus que está em todos os lugares, né? Que se expressa de diversas formas. E este Deus que vem ao nosso encontro, que tantas vezes nós somos indiferentes, nós negligenciamos. Deus tenha misericórdia de nós. O outro pecado contra a caridade e a Deus, o amor a Deus, é a ingratidão, que não reconhece por desleixo ou recusa formal a caridade divina, não retribuindo amor com amor. Nós que não reconhecemos o amor de Deus na nossa vida e temos dificuldade de agradecer, de louvar, temos dificuldade de retribuir o amor de Deus por nós com amor, né? Colocando a nossa vida à sua disposição, colocando a nossa vida ali nas suas mãos, né? Permitindo que Ele faça de nós o que Ele quiser. Nós temos essa dificuldade, né? Nós trazemos dentro de nós a ingratidão, fruto também das concupiscências, que são fruto do pecado original, né? Que a gente lembra de Adão e Eva, né? Deus que deu tudo ali aos primeiros, Adão e Eva, e de forma ingrata eles não ficaram satisfeitos com tudo que estava ao seu redor, à sua disposição, com o próprio Deus que via se entreter com eles.
e desobedeceu, né? Então todo pecado também é uma expressão de ingratidão para com Deus. Deus gera em nós a gratidão e um desejo de fazer da nossa vida uma perene ação de graças. O Jesus veio fazer isso, veio dar a Deus o que é de Deus, o louvor perfeito, a ação de graças perfeita. O homem que se negou a dar essa ação de graças e que se afastou de Deus por causa disso, né, pecando, Jesus veio trazer de volta o homem para Deus por meio de uma vida ofertada que se tornou ação de graças perene. É o que a gente celebra na Santa Missa. O sacrifício de Cristo é a ação de graças que é dada para sempre. Que sejamos também hóstias vivas que se fazem ação de graças ao Deus que se dá todos os dias e para sempre a nós. O outro pecado contra o amor de Deus é a tibieza, que é a hesitação ou a negligência em corresponder ao amor divino. Pode implicar a recusa de se entregar ao movimento da caridade. É a pessoa morna. Nem se decide por Deus, nem se afaste. É a pessoa que num dia está na igreja, no outro dia está em um outro local que fere a Deus e a nossa fé. É a pessoa morna, é a pessoa que não se decide, é a pessoa que não luta, é a pessoa que é a pessoa que tem aquela moleza, né? A pessoa tíbia, a pessoa que tem aquela moleza, que não se entrega a Deus, que não busca, que não luta, que não combate, que diante de qualquer sofrimento, qualquer exigência, por menor que seja, a pessoa já corre, a pessoa já se afasta, porque a pessoa não quer passar por nenhum tipo de sofrimento, de sacrifício. É a pessoa que está ali engolfada de um bem-estar que a impede de se encontrar com Deus, né? Então, muito cuidado com a tibieza. O outro pecado contra o amor de Deus é a assédia, ou assídia, como alguns chamam, ou a preguiça espiritual, pela qual se chega a recusar a alegria que vem de Deus e a aborrecer o bem divino. A pessoa que se sente triste porque precisa buscar a Deus, ou até fica com raiva de fazer as coisas de Deus, de buscar a Deus, de querer obedecer. É a pessoa que não se empenha, é a pessoa que faz tudo menos o que precisa ser feito, que é priorizar a Deus e amar a Deus acima de todas as coisas. A preguiça espiritual é um mal enorme, principalmente nos nossos tempos. Quer ver um exemplo de preguiça? Um fruto da preguiça espiritual é a procrastinação. Então nós temos um monte de coisa para fazer, muitas delas são obrigações urgentes, nós vamos deixando para depois. Não, amanhã eu faço. Passamos horas nas redes sociais, mas não rezamos, por exemplo. Nós somos capazes de gastar 3, 4 horas por dia no TikTok, no Instagram, no Twitter, no Facebook, no WhatsApp, mas não somos capazes de passar 30 minutos em oração, porque a preguiça espiritual já nos tomou. Ela já nos impede de fazer, de cumprir as nossas obrigações de caridade para com Deus, para com o próximo, para com a evangelização, para com aquele que sofre, para com a igreja. A preguiça espiritual que gera procrastinação, que gera tristeza pelas obrigações, que nos afasta das obrigações porque nós não queremos viver os sofrimentos, né, as exigências que elas nos impõem. Preguiça espiritual. Dá para a gente fazer um curso só sobre a preguiça espiritual, né? É uma coisa muito séria. E é tão séria que, veja só, fere o amor a Deus, fere o primeiro mandamento. Segundo, fere a nossa vontade. Nossa vontade se torna fraca, débil, né? Se torna uma Maria mole, né? A gente não tem convicção para nada, né? E para se vencer,
e todo um processo de libertação, né, de cura interior. Às vezes a gente precisa até pedir que o Padre reze por nós, em vista da nossa libertação da preguiça espiritual, que também é um pecado capital, né? E o pecado capital a gente sabe que gera uma multidão de outros pecados. A tibieza, por exemplo, é um dos pecados gerados por causa da preguiça espiritual. Com muito cuidado, né? Vamos estar atentos, vamos nos formar, vamos pesquisar mais sobre a preguiça espiritual. E o outro mandamento, o outro pecado contra o amor de Deus é o ódio. O ódio a Deus nasce do orgulho, opõe-se ao amor de Deus, cuja bondade nega, e ousa amaldiçoá-lo como aquele que proíbe o pecado e lhe inflige o castigo. É a pessoa que rejeita a Deus e tem raiva de Deus, né? Assim, se volta totalmente contra Deus, tem aquele ódio para com Deus, né? Rejeita o amor de Deus, chega a amaldiçoar Deus, né? E olha para Deus como aquele que proíbe o pecado e lhe inflige o castigo. Olha para Deus somente como aquele que castiga, aquele que proíbe, aquele carrasco. Isso é um pecado gravíssimo. Deus é amor. Primeira carta de São João. Deus é misericórdia, Deus é bondade. E nós olharmos para Deus e ver nele somente um carrasco castigador, isso é uma blasfêmia, é um pecado contra o amor de Deus. Então, meus irmãos, a gente precisa fazer exames de consciência constantes para que a gente analise diante de Deus se nós não estamos caindo em algum desses pecados, da indiferença, da ingratidão, da tibieza, da preguiça espiritual ou do ódio contra Deus, né? Vamos prestar atenção nas nossas condutas, nos nossos pensamentos, nas nossas motivações. Nós também, né, como expressão desse mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas, né? E se a gente for pegar lá em Êxodo ou Deuteronômio, é amar a Deus acima de todas as coisas e só a Ele prestarás culto. Nessa expressão de só a Ele prestarás culto, a gente pode ver no Catecismo da Igreja Católica que o primeiro grande culto que nós devemos prestar a Deus é o culto de adoração. É o culto de latria, né? De adoração. Existe o culto de latria, de dulia e hiperdulia. Culto de dulia aos santos, de hiperdulia à Nossa Senhora e de latria somente a Deus, o culto de adoração a Deus, que é reconhecer, né? Como diz o Catecismo, a adoração é o primeiro ato da virtude da religião. A adorar a Deus é reconhecê-lo como Deus, como o Criador e o Salvador, o Senhor e o dono de tudo que existe. O amor infinito e misericordioso. Então, adorar a Deus é reconhecer que Ele é Deus, é nosso Criador e Salvador, Ele é o nosso Senhor, é o dono de tudo, Ele é o amor infinito e misericordioso. Então nós devemos adorar a Deus, né? Com todo o nosso entendimento, com a nossa alma, com o nosso coração. Né? Ir para Jesus Eucarístico e dizer: Jesus, Tu és o Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Salvador. E também não estando na presença de Jesus Eucarístico, mas eu pensar, o meu coração se mover nesse sentimento de que Deus é o Senhor de todas as coisas, que minha vida está nas mãos dEle, Ele governa todas as coisas. E se adorar a Deus também, né? Então a gente faz adoração ao Santíssimo Sacramento, mas também nós o adoramos em espírito e em verdade, né? Em espírito, com o nosso interior, com o nosso entendimento, com a nossa razão. A nossa razão se coloca em movimento de adoração, nossa razão que compreende que Deus, é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o dono, Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa, o ômega, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a nossa paz. Reconhecer com o nosso pensamento, com as nossas palavras e com as nossas atitudes, evitar o pecado para não ofender a este Deus que é soberano, que é o Senhor, a este Deus que é amor infinito e misericórdia, é também adorar a Deus.
é também adorar a Deus, é evitar o pecado por amor a Ele, por respeito, por temor e por tremor, é também adorar a Deus. A outra forma de prestar culto é a oração. Então, pela fé, nós vamos dialogar com esse Deus, porque nós sabemos que é Ele quem me conhece, Ele que nos conhece, é Ele quem me governa, é Ele quem vai me mostrar o caminho a seguir, é Ele que me ama e que espera também o meu amor para com Ele. Tudo isso a gente faz na oração. Então, suplicar a Deus as graças é confiar que Ele é capaz de dar as graças que eu preciso. A gente faz isso na oração. Louvar a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz é reconhecer que Ele é Senhor de todas as coisas. A gente faz isso na oração. Interceder pelos irmãos por alguma realidade a Ele é também reconhecer que Ele é capaz de intervir em qualquer situação. Isso também é oração. Silenciar diante de Deus e esperar que Ele faça o que Ele quiser de nós, isso também é oração. A outra forma de nós prestarmos culto a Deus é através do sacrifício. Pequenos sacrifícios, né? O jejum é o tipo de sacrifício. Então, sacrifícios no escondimento, no ordinário, mas principalmente o sacrifício da nossa vida. É sacrificar um momento de descontração, né? Ofertar aquele momento em vista de uma evangelização, de um anúncio deste Deus. Isso é um sacrifício. Sacrificar, por exemplo, um plano meu em vista de uma necessidade de serviço da minha paróquia que precisa de mim naquele momento ali, em um determinado serviço, né? Então, isso aqui, eu estou pensando em fazer essa viagem aqui, vou deixar para depois porque agora a paróquia precisa de mim aqui. É um sacrifício que agrada a Deus, se for feito por amor. É o sacrifício da nossa vida, é o sacrifício da nossa vontade. Nós temos desejos, vontades, planos, mas quando a gente diz assim, Senhor, meu desejo é esse, mas cumpra-se o que tu quiseres, como Jesus lá no jardim, né, do Getsêmani ali, Senhor, afasta este cálice, mas seja feita a tua vontade. O que foi que Jesus fez ali? Sacrificou a vontade dele, a sua vontade humana. Sacrificou no altar do amor, no altar da caridade, no altar da misericórdia de Deus. Entregou, está aqui, Senhor, esta é a minha vontade. Faça dela o que você quiser, Pai. Essa é a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. É o sacrifício, a oferta da nossa vontade. Somos chamados a esse sacrifício de amor, a esse holocausto de amor, entregar tudo e deixar que tudo seja consumido pelo amor de Deus. As nossas promessas, os nossos votos também são formas de prestar culto a Deus, principalmente os votos que são dados por meio dos conselhos evangélicos, né? Pobreza, obediência, castidade. Então, o voto é aquela promessa que nós fazemos, né? Eu prometo viver a obediência para com Deus. Eu prometo viver a castidade em vista do reino dos céus. Os celibatários pelo reino dos céus vivem esses votos, professam esses votos, né? É uma forma de prestar culto a Deus. É uma forma de uma aliança mais estrita. É uma promessa de amor. Por amor a ti, Senhor, eu prometo viver a castidade. Eu prometo viver a pobreza. Eu prometo viver a obediência. Por amor a ti, Senhor. Isso já é uma obrigação nossa como batizado, mas aqueles que professam os votos fazem isso de maneira ainda mais radical, ainda mais séria, ainda mais profunda. E para estas pessoas que professam os votos, né, de pobreza, obediência, castidade, não viver esses votos porque eles fizeram de forma livre,
torna-se pecado mortal para eles. Porque além de pecarem contra os mandamentos, né, que já são matéria grave, eles estão fazendo de plena consciência, porque foi com plena consciência que os votos foram feitos. Com votos, promessas são coisas muito sérias, né? Porque nós fazemos de forma livre. Somos livres para fazer ou não os votos, mas à medida que nós fazemos, nós nos comprometemos com Deus em viver esta aliança mais estrita, mais particular, e por isso se torna mais grave a vivência e a consequência da não vivência. É mais grave. Falando um pouco sobre liberdade religiosa, né? Vamos ver aqui. Parágrafo 2104. Todos os homens estão obrigados a procurar a verdade, sobretudo naquilo que diz respeito a Deus e à sua igreja, e depois de conhecê-la, abraçá-la e praticá-la. Este dever decorre da própria natureza do homem e não contraria o respeito sincero para com as diversas religiões que refletem lampejos daquela verdade que ilumina a todos os homens. Primeiro ponto, é dever de todos os homens procurar a verdade, sobretudo naquilo que diz respeito a Deus e a sua igreja. É dever de toda pessoa, não só dos batizados, né? É dever de todo homem procurar a Deus, buscar a Deus, pela nossa própria natureza. O que significa isso? Significa que na nossa natureza está inscrito o desejo de Deus. Então, na nossa própria identidade, no nosso próprio ser humano, está um desejo que indica uma obrigação. Então, nós seremos nós mesmos à medida em que nós encontrarmos a Deus. E o nosso dever é trilhar este caminho de busca, em vista de nós sermos aquilo que Deus pensa para nós. Então é dever de toda pessoa buscar a Deus. Não buscar, incorre-se em pecado. Se não rezar, incorre-se em pecado. Porque não rezar é deixar de prestar culto a Deus. Não adorar é deixar de prestar culto a Deus. Não se ofertar é deixar de prestar culto a Deus. O que será julgado no final da nossa vida é a quantidade de amor que a gente coloca em cada ação e também aquilo que não só deixamos de fazer, eu não matei, eu não roubei, mas também aquilo que nós deveríamos ter feito e não fizemos. Então nós somos obrigados, né, é um dever nosso, a adorar a Deus, a orar, a buscar a Deus, né, a prestar culto a Deus, a amar a Deus acima de todas as coisas. Esses dias eu estava partilhando com a minha esposa, né? Tem um pecado que a gente sempre tem que confessar, né? Se é grave ou não, isso aí é outra coisa, né? Mas a gente sempre tem que confessar, que é justamente o pecado contra o primeiro mandamento. Porque quem é que, ainda em vida, assim, a gente caminhando, né, no processo de conversão, quem ama a Deus acima de todas as coisas? Eu não amo a Deus ainda acima de todas as coisas. Eu ainda não amo a Deus acima de todas as coisas. Então, eu acho que pouquíssimas pessoas, né? Você ama a Deus acima de todas as coisas, tem essa certeza, né? Então, muito provavelmente, isso é um pecado que nós devemos confessar sempre. Talvez seja o primeiro pecado a ser confessado, a ser reconhecido, a ser arrependido, a nos arrependermos dele, né? A confessarmos, né? A reconhecermos que nós não amamos a Deus, a nos arrependermos, a sentirmos aquela dor porque nós não damos a Deus aquilo que é devido a Ele, aquilo que Ele merece, e confessar: Senhor, eu te peço perdão porque eu não vivo o primeiro mandamento, que é te amar mais do que a tudo, mais do que a todos. Tende misericórdia, Senhor, e dá-me a graça, me perdoa. Eu me comprometo em lutar para te amar acima de todas as coisas e confiar na tua graça em vista de viver a tua vontade, viver o teu mandamento. Então,
Eu acredito que esse deve ser o primeiro pecado a ser confessado, a não amarmos a Deus acima de todas as coisas. Então, o dever de prestar a Deus um culto autêntico diz respeito ao homem individual e socialmente. Esta é a doutrina católica tradicional sobre o dever moral dos homens e das sociedades em relação à verdadeira religião e à única Igreja de Cristo. Cada pessoa deve amar a Deus acima de todas as coisas e cada sociedade deve ter Deus como seu Senhor. A palavra diz isso, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a sociedade cujo Deus é o Senhor. Feliz é a paróquia, feliz é a comunidade, feliz é a cidade cujo Deus é o Senhor. E feliz na Bíblia, a gente lembra de bem-aventurança. A gente pode dizer bem-aventurada a cidade cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurada é a paróquia, a comunidade, é a escola, é a empresa, é a família cujo Deus é o Senhor. Então nós devemos amar a Deus individualmente, cada pessoa amar a Deus acima de todas as coisas, mas cada grupo ter Deus como seu Senhor e adorar a Deus como lhe compete. Né? Aquela família adorar a Deus, rezar, buscar a Deus, aquele grupo, aquele sindicato, aquela SAB, aquela paróquia, tudo deve ter Deus como centro, como princípio, como fim de todas as coisas. Evangelizando sem cessar os homens, a Igreja trabalha para que estes possam penetrar de espírito cristão as mentalidades e os costumes, as leis e as estruturas da comunidade em que vivem. Veja, resume tudo, né? Então a Igreja trabalha para que cada pessoa penetre de espírito cristão, né? Ministre o espírito cristão, introduza o espírito cristão nas mentalidades e nos costumes, as leis e as estruturas das comunidades em que vive. Então, eu e você somos chamados a evangelizar para que os grupos em que nós estamos inseridos possuam o espírito cristão, sejam imbuídos dos valores do Evangelho e tenham Deus como seu Senhor. Então, você trabalha em alguma empresa, você é chamado a evangelizar de tal forma que aquela empresa seja uma empresa cristã, com valores cristãos, com valores evangélicos e que tenha Deus como centro. Você é estudante, você é chamado a ministrar o evangelho na universidade ou na escola, de tal forma que um dia aquela escola, aquela universidade seja cristã, tenha valores cristãos evangélicos. Você está na sua família, você é chamado a evangelizar sua família de tal forma que sua família seja imbuída dos valores cristãos evangélicos. E assim por diante. Aonde você estiver, você é chamado a ser evangelizador, a ser anunciador da boa nova do Evangelho, a fim de que aquele povo que Deus lhe confia seja um povo que tenha Deus como seu Senhor. É o que a igreja está dizendo através do catecismo. O dever social dos cristãos é respeitar e despertar em cada homem o amor da verdade e do bem. Exige que levem a conhecer o culto da única religião verdadeira que subsiste na Igreja Católica e Apostólica. É muito claro que a Igreja nos pede, né? Nós somos chamados a anunciar a nossa fé, né? E como diz aqui, que exige que levem a conhecer o culto da única religião verdadeira, que é o cristianismo, que subsiste na Igreja Católica e Apostólica. Então, nós somos chamados a anunciar a nossa fé cristã que subsiste na nossa igreja. Né? Não tem aquela história assim, o que importa é amar a Deus. Não é a igreja que salva, salva.
A salvação se encontra na nossa igreja. É o que o catecismo está dizendo, é verdade de fé. Exige que leve a conhecer o culto da única religião verdadeira, que subsiste na igreja, artigo definido, na igreja católica e apostólica. Então, a salvação se encontra na nossa igreja. É o Papa, é o bispo, é o padre, é a freira, é o leigo consagrado, é a pessoa lá da sua paróquia, é você quem salva, não. É Cristo quem salva, mas existe um meio pelo qual ele salva, que é a Santa Igreja Católica. Então não tem aquela história assim que importa é crer em Deus, a sua igreja é igual à minha, né? Não é a igreja que salva, nada disso. Isso não é a fé católica. Não é a fé católica. A salvação se encontra na igreja. João Paulo II dizia, né, que a igreja é o sacramento universal da salvação. A igreja católica é o sacramento universal da salvação. Essa é a nossa fé. Nós respeitamos? Respeitamos. Nós devemos exercer a caridade para com os irmãos? Devemos exercer a caridade. Mas não devemos abandonar a verdade. Caridade e verdade andam juntas. Elas não são inimigas, não são contraditórias. Elas andam juntas. Então, com caridade, nós apresentamos a verdade. Não podemos obrigar ninguém a crer nestas verdades, mas é obrigação nossa anunciar estas verdades. Se a pessoa vai acolher ou não, aí é entre ela e Deus. A nossa parte é anunciar, é proclamar a verdade com amor, mas com convicção, né? Com misericórdia, mas com determinação, sem negar, sem rejeitar, sem ter vergonha daquilo que nós somos chamados a anunciar. Os cristãos são chamados a ser luz do mundo. Assim, a igreja manifesta a realeza de Cristo sobre toda a criação e, particularmente, sobre a sociedade humana, sobre as sociedades humanas. Então, anunciando a verdade, nós somos luz do mundo. Deus nos envia como luzeiros. Ele é a grande luz e nos faz portadores da sua luz, para que nós possamos iluminar com a luz dele cada ambiente que tantas vezes se encontra em trevas, afastados de Deus, afastados da verdade. Irmãos, empresas, escolas, grupos de qualquer ordem, afastados da verdade. E Deus me envia e envia você a ser luz nestes ambientes, a ser este sinal da misericórdia e da verdade de Deus, a ser ministro e discípulo do amor e da paz de Deus. Amém? Então fechemos os nossos olhos e vamos pedir a Deus a graça. E pedimos, Senhor, a graça de sermos enviados para anunciar o Cristo crucificado e ressuscitado, que para muitos é loucura, para outros é maldição, mas que para ti é sabedoria, para ti é salvação, para nós é nossa salvação. Dai-nos a graça, Senhor, de te amar acima de todas as coisas, com tudo que temos e com tudo que somos. De prestar a ti o devido culto por meio da adoração, da oração, do sacrifício. E pedimos, Senhor, a graça de sermos libertos de todos os pecados que ferem a fé, a esperança e a caridade. E dai-nos a graça, Senhor, de anunciarmos com ousadia e com parresia o Evangelho da paz. Nós te pedimos, Senhor, tudo isto pela intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Meu irmão e minha irmã, encontro você na próxima aula. Até lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Shalom. Sainte Marie,
Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.